aqui no meu, no seu, no nosso canal. Tia Lica veio contar mais uma historinha bíblica. E hoje uma historinha muito bacana, hein? Faz aprendermos muita coisa, exatamente. Mas antes, se você não é inscrito, corre lá, clica aí no subscrever, já se inscreve, tá? Deixe seu like para cima e ative o sininho. Clica no sininho. E aí toda vez vai aparecer aí notificações dos novos vídeos que a gente tá postando aqui no YouTube. E agora, sem mais delonga, bora lá! Uou! A nossa história bíblica hoje encontra-se no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 1 ao versículo 7. Sabe do que fala, gente? De uma palavrinha pequenininha, mas que é poderosíssima. É o amor, a caridade que nós devemos ter para com todos, independente de quem são as pessoas. Legal isso, né? Então bora aprender mais um pouquinho se a gente tem amor ou não tem amor aí pelo nosso próximo, ou até por nós mesmos. A palavra do Senhor diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa ou sino que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, que conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé e transportasse os montes, e não tivesse amor, de nada seria. Oh my God! Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpício para ser queimado, e não tivesse amor, de nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não inveja, não trata com leviandade, desonestidade. O amor não ensoberbece, não há soberba, não porta-se com indecência, né? Não busca seus próprios interesses, não se irrita. O amor não suspeita do mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Esse é o verdadeiro amor. E você pode virar pra mim: what? O que, tia Lilica? É sério isso? Esse é o verdadeiro amor de Deus. São os padrões de Deus. Amor é se anular. Jesus Cristo se anulou por amor a nós. Sabia disso? Amar não é só uma troca. Amar é uma entrega, exatamente. Nós crescemos em uma sociedade que está invertendo os valores. Quer ver um exemplo, gente? Eu vou lá e me caso. A minha esposa é maravilhosa, faz tudo pra mim, cuida de mim, me ama, me mima. É a esposa maravilhosa. No dia que ela não puder mais fazer as coisas que ela fazem por mim, e aí? O amor meu acaba? Se ela adoecer, ficar em cima de uma cama, e aí? Eu largo dela e vou casar com outra? Pois. Jesus, ele morreu por nós, por mim e por você. Porém, mesmo nós não acreditando em Deus, mesmo nós sendo pecadores, fazendo tudo errado, ele nos ama da mesma forma. Ele não ama o pecado, mas ama o pecador. Gente, agora olha que legal. Deus, ele não nos julga pelos nossos padrões humanos. Ele julga-nos pelos padrões dele próprio, de Deus. Exatamente, os padrões celestiais. O verdadeiro amor. Os padrões de Deus, galera, são tão altos que Deus considera o ódio como matar alguém. A luxúria como adultério. Uau! E a inveja como feitiçaria. Tá vendo como que é bom ler Bíblia? A gente precisa ler a Bíblia para poder entender melhor a Deus. Quando a gente conhece um amigo, a gente começa a conviver com ele, a gente começa a ir na casa dele, ele vem na nossa, automaticamente a gente vai conhecendo a pessoa. Não dá para conhecer uma pessoa sem ter intimidade com ela.
sem ter amizade com ela, se você não convive com ela. Então não dá para conhecer Deus simplesmente em acreditar. Eu acredito em Deus. Não. Você tem que conhecer a Deus, viver a palavra de Deus. É outra situação. Fica a dica, hein? Nós somos muito teimosos, crianças. Dificultamos tudo para Deus. Priorizamos sempre as coisas erradas. Somos ingratos. Estamos sempre a reclamar. Se chove, reclama. Se faz sol, reclama. Se tem comida, reclama. Se não tem comida, reclama. Uau! Estamos sempre a nos queixar, sempre a murmurar. Não agradecemos nem pelo que o ar que respiramos. Olha só, pela vida, pelo alimento, pela família, pela casa que nos abriga e nos dá conforto. Exatamente. Nós mentimos o tempo todo. Todos os dias. Isso são falhas do ser humano. Eu não minto, tia Lilica. Mente sim. Se o vendedor vir na tua porta para te fazer a cobrança, você vai lá e fala pro teu filho, manda dizer que eu não tô. Já menti. A pessoa vem te dar um algo de comer. E aí, gostou? Nossa, é uma delícia. Que delícia. Que gostoso. Ai, se a pessoa não visse, você jogava ali o restinho ali num cantinho, escondia, dava pro cachorro comer, porque você não gostou, mas não tem coragem de falar, sabe o que é? Então a gente mente. Querendo ou não, a gente mente. Quem que é o pai da mentira? O diabão, exatamente. Então nós erramos muito perante Deus. Imagine se Deus fosse colocar à prova todos os nossos erros. Então nós estamos aqui nesse mundo aí para aprender a sermos pessoas melhores. E detalhe, se nós pedimos alguma coisa para Deus e Deus não nos dá, nós simplesmente deixamos de acreditar em Deus. É sério isso? Nós fazemos isso. Nós não vamos à igreja com frequência, nem para agradecer, muito menos para pedir. A gente vai de domingo e olhe lá. Às vezes passamos um mês inteiro sem fazer uma oração, sem falar com Deus. Mesmo assim, Ele continua a nos amar. Não temos amizade, não temos intimidade, mas Ele nos ama da mesma forma. Nós não temos tempo para Ele, somente para nós. Mas Deus nos vê, cuida e sonda os nossos pensamentos. Vê todas as nossas intenções. Ele vê a nossa nudez, Ele vê a nossa mentira, Ele vê a nossa traição, Ele vê as atitudes obscuras, aquelas coisas que só Deus e eu e Deus sabemos, né? Muitos têm esse tipo de situações, fazem alguma coisa escondida e ninguém sabe, só Deus, Ele e Deus. Pois então, Deus vê tudo. Deus vê as piadinhas que as pessoas fazem com o nome dEle. Pois. Mas a glória disso tudo, sabe o que é? É que existe, gente, a Bíblia Sagrada, o manual de instrução, a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, que Ele nos deixou com as suas promessas de boas novas, de boas notícias. Deus enviou o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados, meus pecados, os seus pecados, para que hoje eu e você tivéssemos a oportunidade de sermos livres e viver eternamente ao lado de Jesus Cristo. É ou não é? E mesmo assim, sabendo de tudo isso, nós não se importamos com Deus. Nós não nos preocupamos se estamos agradando ou se não estamos agradando a Deus. Muitos de nós não pedem perdão a Deus quando pecamos contra o Senhor, piadinhas, brincadeiras falando de Deus, ou mesmo quando pecamos contra o nosso corpo que Deus nos deu saudável. E quando coisas ruins nos acontecem, o que a gente automaticamente logo faz? Culpa a Deus. Cadê Deus? Se Deus... onde está Deus agora? Que chato isso, hein? Não conseguimos reconhecer muitas das vezes os nossos erros, malta. E quando escapamos de um acidente, de um roubo ou algo semelhante, até mesmo a morte, suspiramos fundo, nos arrepiamos, mas sequer tiramos 10 minutinhos do dia para agradecer a Deus pelo aquele livramento ou pelo aquele dia maravilhoso. Nós não fazemos isso, ou seja, muito menos fazemos para Deus. Infelizmente, a gente erra nessa parte. Isso é normal com todas as pessoas acontecer, mas não é para acontecer.
Nós muitas vezes não fazemos nada para Deus, gente. Deus fez tudo por nós e ainda nos deu a vida, nos deu saúde e livre-arbítrio. Isso é um amor assim incondicional. E mesmo assim eu te pergunto, como podemos demonstrar amor a uma pessoa que dia após dia vive nos rejeitando? Esse é o amor de Deus. Quantos de nós rejeitamos a Deus? Os seus ensinamentos, a sua sabedoria, a nossa crença nele. E mesmo assim, ele continua nos amando. Deus nos ama, mesmo que a gente não mereça. E isso é o amor. O amor de Deus assim, é uma entrega, sem esperar ou querer nada em troca. Devemos amar as pessoas, elas merecendo ou não. Crescemos invertendo os valores, tá? Mas quando nos aproximamos de Deus, Deus nos dá o verdadeiro entendimento da vida e de tudo. Por isso que é muito importante ler a Bíblia. Quando se percebe quem somos e o que Deus fez por nós, nós percebemos que precisamos de Jesus, do perdão e da salvação dele. Pedro foi um discípulo de Jesus, da pá virada. Pensa num carinha pavio curto, nervosinho, com vários defeitos. Tinha uma personalidade super forte. Deus o treinava por 3 anos para ser o seu discípulo. Deus não o rejeitou pelos defeitos que ele tinha. Deus o capacitou. E é assim que Deus faz com a gente. Porém, no longo da história, Deus pergunta para ele por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro respondeu sim. Mas na 3ª vez, Pedro se entristeceu. Está lá no livro de João, capítulo 21, versículo 15 e versículo 17. Aí você pode me perguntar, por que será que Jesus perguntou 3 vezes, insistentemente a Pedro, essa pergunta? Pedro, tu me amas? Jesus Cristo sabia que Pedro o amava, mas da forma dele, do jeito dele. E não com o amor verdadeiro que Deus ensina na Bíblia Sagrada que nós devemos ter para com o nosso próximo. Galera, a Bíblia fala que quem ama obedece os seus mandamentos. Está lá no livro de João, no capítulo 14, no versículo 23. Este é o verdadeiro amor, aquele que se entrega, serve, sem querer nada em troca. Jesus te ama e espera por ti. Beijinhos e beijocas e beijões da tia Lilica. Tchau, galera!